Há 10 anos atrás, dia 16 de julho de 2016, num sábado na Barra, eu vivi uma situação que me remete a lembranças ruins. Eu trabalhava na Barra, no posto de serviço ali, no posto 8, posto 7, mais ou menos, eu não lembro ao certo. E ao final do plantão, por volta de umas 5 horas da tarde, tinha um piloto de parapente passeando no mar, né, dando rasante para lá, para cá, para lá, para cá. E a gente, numa descontração com os colegas, com os amigos, eu falei, né, de maneira sem pretensão, falei: só falta esse cara cair na água e nos dar trabalho na hora de ir embora. Pois bem, fomos embora e ele continuou lá, dando os rasantes dele, passeando, brincando, por sinal muito bom naquilo que fazia, e fomos embora. Porém, ao chegarmos na altura do posto 5, ali na Barra, alguém da população, um cidadão, entrou na frente da viatura e acenou pra gente. Aí a gente parou a viatura e foi perguntar o que houve. Ele apontou para o mar e falou assim: olha, um rapaz de paraquedas, não falou nem parapente, acabou de cair no mar. E ao olharmos, dava para ver depois da arrebentação que tinha realmente um parapente ali, fazendo por um vácuo de ar, ele não afundou por completo. E eu olhei para a cara dos colegas, de um para o outro, e falei assim: e aí, o que a gente vai fazer? E o cidadão ficou: vamos, vocês não vão fazer nada? E eu falei para os colegas: quem vai comigo? E ninguém respondeu. Pois bem, fui sem pensar, no calor da emoção, não sou especialista em nada, porém fui. No desejo de ajudar o cidadão, de salvar uma vida, fui. Passei a arrebentação, o mar não estava tão bravo, mas com muitas ondas, passei a arrebentação e fui até lá. Chegando até lá, tinha um bolsão de ar e eu mergulhei para ver se encontrava o piloto. Ao mergulhar, eu vi que ele ainda estava com o motor, né? E aquele, eu vou falar de maneira bem simples e vulgar, com aquele ventilador gigante, né? Com aquelas hélices gigantes, com o motor gigante nas costas ainda preso. O que acontece? Ele se chocou com as ondas e acabou desmaiando, se afogou, e ele estava mais ou menos uns 2 metros de profundidade, preso ainda nas hastes do parapente. Ao chegar e ver aquela cena chocante, parecia uma cena de filme, eu fiquei assustado de colocar a mão nele, como se fosse um filme de terror, dele me agarrar e nós morrermos ali afogados. Estava com os olhos abertos, né, muito arregalados, né, e muita espuma na boca, muita baba na boca, e eu fiquei com medo de pôr as mãos nele. Porém, pus as mãos, só que estava muito pesado devido ao motor e não dava para resgatá-lo. Eu, inexperiente, não sabia o que fazer, fui no calor da emoção, tive que voltar novamente até a praia, nadar tudo de volta para pegar uma faca para poder cortar as cordas, as hastes do motor, né? Do motor do parapente. Ao voltar, eu trouxe uma faca na boca e comecei a gritar, pedindo ajuda. Voltei até lá, consegui chegar lá e comecei a gritar, pedindo ajuda de banhistas ou surfistas que estavam próximos. E um surfista me socorreu. Ele me ajudou a cortar as cordas. Enquanto eu cortava, ele segurava o rapaz que estava afogado. Conseguimos com muito custo colocar ele na prancha e retornar com ele até a praia. Isso deu muito trabalho, porém nós conseguimos fazer isso, né? Fiz ali a reanimação, ficamos ali fazendo massagem cardíaca até que os bombeiros chegassem, mas infelizmente constatei que ele já estava sem vida e passei para os responsáveis, para o bombeiro, e ele perguntou assim, eu falei para ele, até na época eu falei, capitão, ele está sem vida. Aí o capitão falou assim, você é médico, rapaz? Eu falei assim, não sou médico, mas eu sou um agente e eu sei fazer a verificação. Aí ele falou, tá, mas a gente tem que cumprir o protocolo e fazer o procedimento. Pois bem, continuaram fazendo o procedimento e infelizmente o rapaz veio a óbito, né? E na época a nossa mídia, ela não divulgou, porque ela relatou para mim que era um fato triste. Foi um ato heróico, porém um fato triste. E ela não divulgou. Eu fiquei chateado, não por eles divulgarem, mas por não ter conseguido salvar aquela vida. Então, nós temos um papel fundamental na sociedade e eu falo para as pessoas, os corajosos podem não viver para sempre, mas os covardes não vivem nunca. Policial, é sobretudo uma razão de ser.
ação.